Fala pessoal, tá tudo massa? Tá tudo beleza com vocês? Desde a semana passada, alguns inscritos aqui do canal Conceito Exatas têm me pedido muito para falar sobre matrizes, principalmente soma de matrizes. Então, para atender esse pedido dos inscritos, eu vou tirar essa dúvida hoje a respeito de soma de matrizes, tá? Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal, vai ajudar bastante aqui na continuidade do meu trabalho. Na descrição desse vídeo tem os meus contatos, você pode mandar suas dúvidas, suas sugestões de vídeos também, tá? Assim como alguns alunos pediram para falar sobre matrizes, você também pode se inscrever aqui no canal e dar sua sugestão através do WhatsApp, através de Gmail, tá? Então vamos resolver essa questão aqui. Nós temos duas matrizes, nós vamos somar essas duas matrizes e vamos chegar numa resultante. Essas duas matrizes que eu tenho, elas são 3 por 2, né? Nós temos 3 linhas e 2 colunas. A primeira matriz, nós temos os termos 8 menos 3, menos 2, 5, 6 e 9. E a segunda matriz, né, que eu vou somar com essa primeira, nós temos os termos menos 2, 5, 0, 1, menos 3 e 7. Vamos somar as duas matrizes para chegar numa resultante que também será 3 por 2. Também serão 3 linhas e 2 colunas nessa matriz resultante. Agora, o que são as linhas e colunas de uma matriz? As linhas, né, é o que nós vemos na horizontal. Aqui na primeira matriz, a primeira linha eu tenho os termos 8 e menos 3. Na segunda linha eu tenho os termos menos 2 e 5. Na terceira linha eu tenho os termos 6 e 9. Né? Na minha segunda matriz, que eu vou somar com a primeira, a minha primeira linha são os termos menos 2 e 5. Na segunda linha, os termos 0 e 1. Na terceira linha, os termos menos 3 e 7. Agora, o que são as colunas da matriz? É o que nós vemos aqui na vertical. Na minha primeira matriz, a primeira coluna são os termos 8 menos 2 e 6. E a segunda coluna, os termos menos 3, 5 e 9. Na minha segunda matriz, qual é a primeira coluna? São os termos que eu vejo aqui na vertical. Menos 2, 0 e menos 3. E a segunda coluna, 5, 1 e 7. Então eu tenho uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas, e é por isso que eu digo que essas matrizes são 3 por 2. Né? O primeiro número que aparece é o número de linhas e o segundo número que aparece é o número de colunas. Então, uma matriz 3 por 2 é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Então, vamos começar a resolver aqui, de fato, essa soma. Então, qual é a dica? Eu vou pegar aqui primeiro o termo da primeira linha, o termo que está na primeira linha e na primeira coluna aqui da minha primeira matriz, e o termo que está na primeira linha, primeira coluna da minha segunda matriz. Então, vou fazer sempre assim. Então, na primeira matriz, eu vou pegar o termo que está na primeira linha, primeira coluna. Qual é esse termo? O 8. Na segunda matriz, qual é o termo que está na primeira linha, primeira coluna? Menos 2. Então, eu faço 8 mais menos 2, né? Mais com menos dá menos, então 8 mais menos 2 é a mesma coisa que 8 menos 2, que vai ser igual a 6. Né? A minha matriz resultante aqui, a matriz resultante, primeira linha, primeira coluna, o termo que eu vou ter será o 6. Então vamos lá. Na primeira linha, segunda coluna da primeira matriz, eu tenho o menos 3. O meu termo é o menos 3. Na segunda matriz, o termo que está na primeira linha, segunda coluna, é o 5. Então, eu faço menos 3 mais 5, vai dar 2. Né? Então, na minha matriz resultante, o termo que está na primeira linha, segunda coluna, é o termo 2. Tá? Então, vai ser sempre feito dessa forma. Então, continuando aqui. O termo que está na segunda linha, primeira coluna da minha primeira matriz, é o menos 2. E o termo que está na segunda linha, primeira coluna da minha matriz 2 é o 0. Então, eu faço menos 2 mais 0, vai dar menos 2. Né? Então, na minha matriz resultante, o termo que está na linha 2, coluna 1, é o menos 2. Dando continuidade. Qual é o termo na minha matriz 1? Qual é o termo que está na segunda linha, segunda coluna? O número 5, né? O termo 5. Na minha segunda matriz, qual é o termo que está na segunda linha, segunda coluna? O número 1. Então, eu faço 5 mais 1,
6. Na minha matriz resultante, qual é o número que vai estar na segunda linha, segunda coluna? O número 6, né? Nosso termo aqui vai ser o 6. Continuando aqui, qual é o termo que estará na terceira linha, primeira coluna da minha matriz 1, o 6? Qual é o termo que está na terceira linha, coluna 1, da minha matriz 2, o menos 3? Então eu faço 6 mais menos 3, né? É a mesma coisa que fazer 6 menos 3, 3. Então na minha matriz resultante, o termo que estará na linha 3, coluna 1, é o número 3, tá? E por último aqui, qual é o termo que estará na linha 3, coluna 2 da minha primeira matriz? O 9. Qual é o número que está na linha 3, coluna 2 da minha matriz 2? O 7. Então eu faço 9 mais 7, 16. Então o termo que estará na minha matriz resultante, o número que estará na linha 3, coluna 2 é o 16. Então dessa forma, né, fazendo um por um aqui, dessa forma nós chegamos na nossa matriz resultante referente a essa soma de matrizes. A minha matriz resultante tem os termos 6 e 2, menos 2 e 6, 3 e 16. Essa é a minha matriz resultante, que também será 3 por 2, né? Ela terá 3 linhas e 2 colunas, tá, pessoal? Então é assim que se faz a soma entre duas matrizes, tá? Por favor, curta esse vídeo, compartilhe com amigos e colegas, vai ajudar bastante aqui para o crescimento do canal, tá? Mande suas dicas por WhatsApp ou por Gmail, mande suas sugestões, tá? Um grande abraço e até as próximas dicas.